O ministro Barroso explicou a fala sobre derrotar o bolsonarismo. Ele disse que se trata de referência ao extremismo golpista. Sinceramente, eu acho que o ministro não precisava dar explicações a ninguém. Ele tem direito de ter opinião. Sinceramente, bolsonarismo é igual extremismo. Um ministro do STF não pode ser contra a nenhum partido político. Não pode. Ele não pode chegar ali num discurso e falar contra o PT, contra o PL, contra o Progressistas, contra o PDT. Isso ele não pode fazer. Agora, ser contra uma seita extremista, qual o problema? Qual foi o erro dele dizer que o Brasil derrotou o bolsonarismo? E não derrotou não, foi a gente derrotou sim nas urnas. Bolsonaro e os seus arredores foram derrotados pelas urnas. É claro que foi uma vitória numa batalha, não derrotamos definitivamente. Vamos caminhar para isso, mas nós vencemos a batalha chamada eleição presidencial, e foi uma vitória do povo brasileiro, vitória da democracia. Sinceramente, transformaram numa coisa maior do que foi realmente essa fala do Barroso. Temos que reconhecer que foi inconveniente, ele não deveria nem estar naquele lugar, não deveria participar de evento da Uni, ele deveria se preservar. Isso aí dá munição para a extrema-direita, dá munição para o próprio bolsonarismo que a gente derrotou. Ok, concordo com todo mundo que criticou a fala, criticou essa munição dada ao bolsonarismo pelo Barroso. Mas transformaram em algo muito maior do que aquilo realmente significou. Ele tem direito de dar a opinião dele e ele está se referindo contra uma seita extremista, contra uma seita fascista. É diferente dele chegar num discurso e falar contra um partido político, contra uma parte da sociedade que seja democrática. Ele não falou em nada contra quem defende a democracia, ele falou contra extremistas. E ele tem direito de ser contrário a isso. Não é do tamanho que estão colocando a gravidade da fala do Barroso. Aí vem o chupetinha Nicolas dizendo que vai pedir o impeachment do Barroso. Pois bem, né? Que tirem o ministro do STF. O Lula vai adorar, o Lula vai amar ter mais um para ele indicar para o STF. Que não vai ser o Flávio Dino. Não vai ser o Flávio Dino, porque o Dino vai lutar com a gente na trincheira da política. O lugar do Dino é na política. É nosso futuro, quem sabe, candidato a presidente da República. Não vai para o STF, não. Mas eu tenho certeza que o Lula vai encontrar um substituto para o Barroso se ele for impeachmentado. Mas eu vou te adiantar aqui, ó. Isso não vai acontecer. Não tem a mínima chance de um ministro do STF sofrer um impeachment por causa de uma fala besta dessas. É tão besta que a gente tem que criticar o fato do Barroso cair numa casca de bananas dessas. Não tinha que proferir essas palavras só para não dar motivo para os extremistas terem o que falar. É por isso que ele não deveria ter falado. Mas já que falou, eu defendo o direito do Barroso de expor essa opinião. Ele tem todo o direito. Pode ser criticado? Pode. Normal, faz parte da democracia, mas é do direito dele de expor a opinião e não tem mentira nenhuma ali. Falou só a verdade. A democracia venceu, a gente derrotou a extrema-direita, a gente derrotou o bolsonarismo. Qual é a mentira que tem nisso? E aí eu trago rapidinho aqui o vídeo em que o Bolsonaro xinga o ministro Barroso. Isso foi no ano passado. Muita gente já esqueceu disso. Olha aqui, existe uma briga entre Bolsonaro e Barroso e vice-versa. Isso já existe. E também tem que ser colocado no contexto da fala do ministro do STF. O Bolsonaro já xingou o Barroso. Isso aqui sim é grave.
E qual foi a punição que o Bolsonaro recebeu? Nenhuma. Veja. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. De novo. Aquele filho do Barroso. Isso aqui foi ano passado. Bolsonaro xingando o ministro Barroso, através desse xingamento, colocando os seus gados para atacarem o ministro, para perseguirem o ministro. Depois teve aquela questão dos bolsonaristas perseguindo o Barroso no evento, acho que foi nos Estados Unidos, que os bolsonaristas se uniram ali para cercar o ministro, xingá-lo, foi quando ele soltou aquela frase: "Perdeu, mané". Já existe aí uma história, não foi algo fora de contexto, não foi algo do nada, o ministro falando que derrotamos o bolsonarismo. Isso para mim justifica ainda mais a fala dele. O cara já foi xingado pelo chefão da seita, chamado de filho da, não vou repetir aqui, já foi perseguido, achincalhado por bolsonaristas, quando estava num local público, quando estava em viagem, sendo xingado por essas pessoas, atacado, ameaçado. E aí ele não tem direito de chegar num discurso e soltar essa frase, dizer que derrotamos o bolsonarismo, e ele não está se referindo ao STF ter derrotado o bolsonarismo, ele não está se referindo ao TSE ter derrotado o bolsonarismo, ele está se referindo à sociedade civil, ao povo brasileiro ter derrotado o bolsonarismo nas urnas, nas eleições presidenciais. É mentira? Não é mentira, é verdade. Aí, claro que o ministro fez um post se explicando, se retratando, normal, faz parte, explicou exatamente o que ele quis dizer, mas sinceramente, quem tem um pouquinho de cabeça no lugar entendeu o que o Barroso quis falar, qual foi o sentido do que ele disse. Só mesmo os extremistas de direita, os bolsonaristas, é que fingem que não entenderam, que não compreenderam, para usar essa história toda como polêmica, para acusar o ministro de perseguição, de que o ministro foi quem ajudou o Lula a ganhar a eleição, e aquele blá 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 de sempre, mentiroso, fajuto, que é típico da extrema direita. E eu não tiro aqui o direito de quem é de esquerda de criticar o Barroso e de achar que foi uma burrice ele ter falado isso. Cabe na mesma ideia, cabe na mesma argumentação, a gente respeitar a fala dele, reconhecer que foi certa a fala, mas criticar o momento, criticar o local dele soltar essa declaração. Realmente foi burrice ele falar isso, não deveria ter falado, não deveria estar no evento da Uni para se proteger, para se blindar, mas ao mesmo tempo ele tem direito de falar o que quiser e só falou a verdade. Essa é a minha opinião, respeito quem pensa diferente.